Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rochas magmáticas e como elas podem ser classificadas de acordo com seu teor de sílica. Mas antes de entrarmos nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um like aí para ajudar a gente para fortalecer o nosso canal aí para que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas, né? E deixem aí nos comentários quais são os temas de vídeos que vocês gostariam de ver nas nos próximos conteúdos que nós vamos postar aqui na plataforma. Bom, entrando no assunto, como que a gente pode classificar e dizer o que é uma rocha magmática, né? A grosso modo, a gente pode falar que rocha magmática é uma rocha que ela cristaliza a partir de um líquido silicatado, um líquido rico em sílica, né? E o que seria esse magma? Esse magma seria uma mistura de materiais cristalizados, cristais, não, minerais, e misturado com uma fase líquida, né, que seria o próprio magma fundido a partir de outras rochas, sejam elas próprias rochas ígneas, né, as rochas magmáticas, como rochas sedimentares ou rochas metamórficas. E pode-se dizer, a grosso modo, assim, que dentro de um magma existe toda a tabela periódica é, rica em outros elementos químicos em comparação com outros, né? E quando a gente chega nessa classificação de rochas magmáticas, a gente pode classificar de acordo com o teor de sílica. E o que é uma sílica? A sílica ela é um composto que é formado por silício e oxigênio. Então são um tetraedro de sílica, o tetraedro é uma figura geométrica, e a gente imagina esse tetraedro como a disposição dos átomos estão se organizando ali no espaço, né? Então o tetraedro de sílica, o que ele é? Um oxigênio está se ligando com 4 átomos de silício. E o silício ele vai estar nesse tetraedro, ele vai estar em cada vértice do tetraedro. Então você 4 átomos de silício ligando com um de oxigênio, né? Então em cada vértice vai estar um silício, então vai estar um silício aqui, outro aqui nessa ponta e um nessa ponta de cá, e um silício em cima. E no centro um átomo de oxigênio. E deve-se levar em consideração que o silício ele tem o raio iônico aproximadamente com o mesmo diâmetro de um átomo de alumínio. Então pode ocorrer do alumínio ele estar ocupando o lugar do silício. E falando desse tema de classificação, o que ocorre? Se nós temos um magma que ele tem a porcentagem abaixo de 45% de sílica, nós vamos chamar esse magma de ultrabásico. Então, ultrabásico é um magma mais rico em olivina, mais rico em minerais ferromagnesianos, né? E se esse magma ele tem de 45 a 52 ou 55% de sílica, vai depender do autor que você está lendo na bibliografia, nós vamos ter um magma básico. De 52 a 65%, nós vamos ter um magma intermediário, e aí pode ter uma proporção meio que equivalente com ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio. E aí vão ter uma sorte de minerais que vão se formar nesse processo, né? E acima de 65% de sílica, nós vamos ter um magma ácido, que aí são minerais mais ricos em potássio, em sódio, né? E deve ser um ponto bem importante a se dizer é que essa concentração de sílica ele pode deixar o magma mais viscoso ou menos viscoso. Então, magmas básicos e ultrabásicos eles vão fluir com uma maior facilidade. Então, esses magmas eles vão ter a possibilidade de fluir com uma rapidez melhor, uma rapidez maior. Então, falando sobre rochas magmáticas, nós temos as rochas intrusivas, que são rochas que cristalizam no interior da crosta
terrestre, pode ser crosta continental ou crosta oceânica, e as rochas vulcânicas que elas extravasam na superfície terrestre, e nós vamos dar o nome de lava, né? Então, sobre rochas ultrabásicas e básicas, como elas fluem melhor, elas fluem mais facilmente, elas vão ascender até a superfície, vão extravasar na forma de lava, né? Então, a proporção entre rocha ultrabásica, intrusiva e extrusiva, tem-se uma maior concentração de rochas extrusivas, né? Um exemplo seria os comatiitos, que são rochas vulcânicas muito antigas, Arqueano, Paleoproterozoico, e rochas intrusivas, que são os peridotitos, que estão em grande proporção no manto. E um exemplo de rocha básica intrusiva seria um gabbro, e uma rocha vulcânica seria um basalto. Quando a gente já vai pro espectro das rochas intermediárias e ácidas, elas vão ter uma viscosidade maior, elas vão fluir com uma certa dificuldade. E por essas rochas elas serem ricas em voláteis, em gás, em líquido, elas podem se comportar de maneira vulcânica explosiva, né? Tanto é que esses vulcões aí que nós vemos que explodem são vulcões de caráter mais intermediário e ácido, diferente de um vulcão mais básico, ultrabásico, como nós podemos pegar, por exemplo, o Anak Krakatoa, que entrou em erupção esses dias atrás. Ele se comportou de uma maneira explosiva devido a ser um vulcanismo de magmatismo intermediário. E quando a gente observa o magmatismo do Havaí, por ser um magmatismo básico, então ele flui com maior facilidade. E um exemplo de rocha intermediária, tanto intrusiva como extrusiva. Intrusiva nós temos o diorito, e extrusiva nós temos o andesito. E quando nós vamos para o espectro ácido, a proporção entre rocha intrusiva e extrusiva, tem-se mais rocha intrusiva de caráter ácido e, em comparação, não tem tanta rocha extrusiva de caráter ácido, né? Um exemplo seria um granito, um exemplo seria o riolito como rocha extrusiva. E por que isso acontece? Devido à viscosidade do magma ácido ser maior e a temperatura ser mais baixa, eles vão fluir com uma dificuldade, eles não vão fluir tanto como no magmatismo básico, e esses magmas eles tendem a cristalizar na crosta muito antes de ter a capacidade de ascender até a superfície. Então, por isso se tem mais rochas granitoides e menos rochas vulcânicas, como os riolitos. Bom, e o que nós temos para falar nesse vídeo seria um resumão bem simples. E esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. Se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, deixa um comentário e deixem as suas sugestões de vídeo. E muito obrigado pela paciência.